O que a polícia descobriu parecia roteiro de guerra, mas estava acontecendo dentro do Brasil. Integrantes de uma das facções mais perigosas do país teriam sido enviados para a Ucrânia, não para lutar por um exército, mas para aprender a transformar drones em armas de guerra. Durante muito tempo, o crime organizado no Brasil foi associado a fuzis, tráfico e confrontos em becos escuros. Mas agora, a ameaça parece ter evoluído. E o que está sendo investigado pode mudar completamente a forma como a polícia encara o combate ao tráfico. Porque, segundo um relatório da Inteligência da Segurança Pública do Rio de Janeiro, integrantes do Comando Vermelho teriam viajado até uma das guerras mais violentas do planeta para aprender técnicas militares modernas. E o mais assustador, eles voltaram. Tudo começou com uma investigação silenciosa. Enquanto o mundo olhava para os conflitos no leste europeu, agentes da Subsecretaria de Inteligência começaram a cruzar informações sobre viagens suspeitas feitas por brasileiros sem antecedentes criminais. Homens aparentemente comuns, sem ficha policial, sem mandados, sem histórico que chamasse atenção. Mas por trás dessa aparência discreta, existia algo muito mais sombrio. Esses homens seriam integrantes do Comando Vermelho e, segundo as investigações, a própria facção teria financiado toda a viagem deles até a Ucrânia. Passagens, deslocamentos, rotas internacionais, tudo pago. E foi justamente a ausência de antecedentes que facilitou a saída do país. Eles não levantavam suspeitas em aeroportos, passavam despercebidos, como turistas comuns. Só que o destino final não era turismo, era guerra, e a rota usada por eles parecia coisa de operação clandestina. Eles não embarcavam diretamente para a Ucrânia. Primeiro passavam por países da Europa, como Portugal e Holanda. Depois seguiam para a Sérvia, e só então atravessavam por terra até chegar em território ucraniano. Lá se apresentavam como voluntários. Mas, segundo as investigações, o verdadeiro objetivo era outro: aprender técnicas de combate, treinamento militar, estratégias de guerra urbana e, principalmente, aprender a operar drones capazes de transportar cargas extremamente pesadas. Agora imagina a cena: homens ligados ao tráfico, treinando em meio a um dos maiores conflitos armados do planeta, aprendendo com pessoas que vivem a guerra todos os dias. O som constante de explosões, sirene de ataque aéreo, construções destruídas, soldados correndo entre destroços e, no meio desse caos, brasileiros absorvendo conhecimento militar que depois seria levado para dentro das comunidades do Rio de Janeiro. Um dos investigados teria permanecido quase um ano inteiro na Ucrânia. Um ano, tempo suficiente para aprender muito mais do que o básico. E quando ele voltou ao Brasil, não voltou sozinho. Voltou com conhecimento de guerra. Segundo a polícia, o principal interesse da facção está nos drones. Mas não estamos falando daqueles drones pequenos usados para gravar vídeos de praia ou festas. Estamos falando de equipamentos gigantes, drones agrícolas, máquinas enormes, usadas normalmente para pulverização em fazendas, só que adaptadas para outra função: transportar armas, drogas, munições. E talvez algo ainda pior: esses equipamentos podem carregar até 80 quilos, o equivalente a aproximadamente 20 fuzis. Agora tenta imaginar isso cruzando o céu durante a madrugada, sobrevoando áreas dominadas pelo tráfico, sem chamar atenção, enquanto transporta armamento pesado de um ponto para outro. E o pior, sem colocar criminosos diretamente em risco. A investigação revelou que esses drones conseguem percorrer cerca de 12 quilômetros. Pode parecer pouco, até você perceber que essa distância seria suficiente para conectar áreas estratégicas dominadas pela facção. Tudo feito pelo ar, sem barreiras, sem trânsito, sem blitz, sem confronto direto. E foi aí que a polícia percebeu que talvez estivesse diante de uma nova fase do crime organizado. Uma fase muito mais tecnológica, muito mais difícil de combater.
Porque enquanto as autoridades ainda enfrentam criminosos armados nas ruas, o tráfico pode estar começando a dominar o espaço aéreo. E o que mais assustou os investigadores foi descobrir o que aconteceu depois que esses homens retornaram ao Brasil. Eles não desapareceram. Eles começaram a treinar outros integrantes. Segundo os relatórios, uma área do complexo do Alemão teria sido usada para testes e treinamentos com esses drones. E existe um vídeo, um flagrante. As imagens, segundo a polícia, mostram integrantes da facção operando um desses equipamentos. A data da gravação não foi divulgada, mas o suficiente já foi visto para deixar os investigadores em alerta máximo. Porque aquilo não parecia improvisado, parecia treinamento militar. E existe um detalhe perturbador nisso tudo. Enquanto muita gente ainda associa facções criminosas a métodos antigos, essas organizações parecem estar evoluindo cada vez mais rápido. Elas estudam tecnologia, aprendem logística, observam guerras internacionais e adaptam tudo para a realidade das comunidades brasileiras. É quase como se o crime estivesse virando uma espécie de exército paralelo. E isso levanta uma pergunta extremamente preocupante. Até onde essa evolução pode chegar? Porque drones hoje podem transportar drogas. Amanhã podem transportar explosivos. E quando uma organização criminosa começa a estudar estratégias militares reais, o cenário muda completamente. A polícia agora tenta entender quantos homens participaram desse treinamento, quantos já voltaram e quantos ainda podem estar lá fora, aprendendo técnicas novas nesse exato momento. Mas existe outra questão que deixa tudo ainda mais tenso. Como impedir isso? Porque, diferente de armas tradicionais, drones podem ser comprados legalmente, podem ser modificados, adaptados e operados à distância. Ou seja, o criminoso nem precisa mais estar presente. E talvez esse seja justamente o futuro mais assustador do crime organizado. Uma guerra silenciosa, tecnológica, quase invisível. Enquanto helicópteros da polícia sobrevoam comunidades, drones podem estar cruzando os céus, carregando armas, sem ninguém perceber. E o mais perturbador é pensar que tudo isso pode ter começado dentro de um cenário de guerra real do outro lado do mundo. O conflito na Ucrânia já assusta o planeta por si só. Mas agora, parte desse conhecimento militar pode estar sendo importado para o Brasil, transformando comunidades em territórios cada vez mais difíceis de controlar. E existe um detalhe que faz essa história parecer ainda mais absurda. Esses homens entraram em outro continente como voluntários de guerra e voltaram como especialistas em estratégias militares, sem chamar atenção, sem grandes manchetes, sem que quase ninguém percebesse, até agora, porque depois que esse relatório veio à tona, o alerta disparou. A polícia continua investigando, monitorando rotas, rastreando movimentações e tentando descobrir o tamanho real dessa operação. Mas talvez a pergunta mais assustadora seja outra. Quantas coisas ainda acontecem escondidas enquanto o resto do país nem imagina? Porque se facções já estão buscando treinamento em zonas de guerra internacionais, talvez o próximo passo seja algo ainda mais perigoso. E, sinceramente, isso parece só o começo. Se histórias como essa te prendem, existe um outro caso ainda mais assustador envolvendo tecnologia, facções e operações secretas que você precisa conhecer agora. Então aproveita para se inscrever no canal, porque os próximos vídeos vão mostrar coisas que quase ninguém tem coragem de falar. E até o próximo vídeo.